Bom dia, irmãs e irmãos da Igreja Batista em Casa Forte. E bom dia, amigas e amigos que têm seguido diariamente as nossas reflexões do Salmo 23, fazendo uma relação com o período de quarentena e nesses tempos de coronavírus. Uma das formas de leitura essencial da Bíblia é reconhecer os atributos éticos de Deus, não para ficar elogiando, até porque Deus não precisa de bajulação. Quando reconhecemos os atributos éticos de Deus, nós o fazemos como parâmetro, como referencial, como modelo de conduta para nós mesmos, nos nossos relacionamentos com as pessoas, com as coisas, com o meio ambiente que nos cerca. Então, o nosso objetivo, repito, ao reconhecer os atributos éticos de Deus, não é bajular Deus, mas é nos inspirarmos nesses atributos para que eles se tornem parte da nossa própria vida. Então, se Deus é visto como o pastor que abastece suas ovelhas, eu devo espelhar-me nele para não deixar que as pessoas que me cercam fiquem sem abastecimento. Ou se Deus é visto ou declarado como o pastor que oferece lugar seguro às ovelhas para saciarem a sede, ou espaço confortável para que elas descansem, devemos imitá-lo nisso com os que nos cercam, e assim sucessivamente. As Escrituras, elas revelam o caráter de Deus a fim de que, com a ajuda do Espírito de Jesus, nos tornemos eticamente como Ele. Ou seja, a leitura bíblica não deve servir para mistificarmos a Deus, ou nos alienarmos diante das necessidades alheias, ou justificarmos biblicamente a pobreza do outro e lavarmos as mãos, como fez Pilatos, diante das injustiças. A leitura deve servir para que nós conheçamos a Deus e, conhecendo a Deus, nós possamos viver eticamente de maneira adequada ao caráter de Deus. Se nos versos 1 a 4 do capítulo 23 de Salmos, Deus se revela como o pastor que cuida, no verso 5, o Senhor é aquele que acolhe. O texto diz: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Então, ele deixa de ser o pastor que cuida e passa a ser o pastor que acolhe. Ser acolhido é uma das nossas principais necessidades. Ser rejeitado é algo que gera muito desconforto. Talvez o maior desafio do coronavírus seja preparar os hospitais para o acolhimento dos enfermos. Eu digo talvez, mas tenho praticamente certeza que o nosso grande problema em relação ao coronavírus é a dificuldade dos hospitais acolherem adequadamente os enfermos devido à quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Se uma pessoa está enferma e procura um hospital, ela deseja intensamente, porque precisa desesperadamente de ser acolhida por uma médica, por um enfermeiro, que a coloque num lugar confortável, que a escute, que faça um diagnóstico, que alivie suas dores e cure sua enfermidade. Deus é o Senhor acolhedor e nós somos convidados a fazer o nosso melhor para acolher a todos, especialmente os que sofrem. Por incrível que pareça, hoje a melhor maneira de ajudar enfermos a se sentirem bem acolhidos é ficarmos em casa.
não multiplicando o coronavírus, ajudando a reduzir o número de enfermos nos hospitais, possibilitando que os que procurarem uma unidade de saúde sejam bem acolhidos, como Deus acolhe o salmista na narrativa do Salmo 23. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Fique em casa. Está sendo desafiador? É uma mudança radical? Lembre-se, porém, que a melhor maneira de contribuir para o bom acolhimento de enfermos nos hospitais é ficando em casa. Nós gostamos muito de falar de Deus como o Senhor que nos acolhe. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora de sermos pessoas acolhedoras. Não podemos acolher pessoas de fora em nossas casas, mas ficando em casa, podemos ajudar nossos hospitais, nossos médicos, nossas enfermeiras, nossos auxiliares administrativos, nossos trabalhadores de faxina nas unidades hospitalares, a acolherem melhor aqueles que estão enfermos no momento mais difícil da vida. Que Deus nos abençoe a sermos acolhedores desta forma, neste tempo e neste lugar de quarentena de coronavírus.